O filme se passa em um futuro próximo, e gira em torno de duas irmãs chamadas Eva e Nell, que vivem em uma cabana isolada com o pai. Eva é uma aspirante a dançarina. Enquanto isso, Nell é uma estudante brilhante e apaixonada por livros, que está ansiosa para ser aceita em uma universidade da Ivy League. A casa é cheia de todos os tipos de livros porque eles moram tão longe da cidade que o pai coleciona todo tipo de livro de autoajuda para tempos difíceis. Um dia, o pai está lendo um artigo quando uma notícia urgente aparece na TV, dizendo que há uma queda de energia massiva em toda a costa oeste. Pouco depois da notícia urgente na TV, a energia de toda a casa acaba e, para piorar, Nell de repente perde o sinal do celular. Nell, que agora precisa estudar com livros, tem que pegar uma lanterna no carro. Infelizmente, depois que ela abre o porta-malas do carro, esquece de fechá-lo corretamente. Isso faz com que as luzes do carro fiquem acesas a noite toda, o que descarrega a bateria. Na manhã seguinte, enquanto a família se prepara para sair em busca de combustível, eles descobrem que o carro não liga. Então, o pai procura uma bateria reserva e Nell imediatamente liga o rádio para ouvir as notícias. O repórter menciona que devido a uma emergência, a usina de energia próxima foi desligada. Enquanto eles tentam fazer o carro pegar, o rádio começa a transmitir rumores de que um grupo de terroristas está tentando assumir o controle da usina de energia, e parece que agora 300 milhões de pessoas estão vivendo sem gerador de energia reserva. O governo também aconselha todos a ficarem em casa e economizarem recursos. Ainda pior, alguns dias depois, todos os canais de rádio oficialmente saem do ar. 10 dias depois, ainda não há energia, mas exatamente nesse dia, o pai tem uma ideia. Usando uma motosserra, o pai engenhoso consegue fazer o carro pegar. Meu Deus! Meu Deus! A família então dirige até a cidade para reabastecer os suprimentos e, no caminho, percebe como as casas por onde passam estão silenciosas e vazias. Além disso, o posto de gasolina por onde passam também está sem combustível. Quando eles chegam ao supermercado, a maioria das prateleiras está vazia, e o funcionário, chamado Stan, balança um rifle, assustando o pai. Ele começa a dizer que, durante esse período de crise, muitas pessoas têm tentado invadir a loja, mas o pai mantém a calma e começa a explorar os corredores com sua filha. Eles compram um pouco de comida e 5 galões de gasolina com o Stan. Mais tarde, enquanto estão colocando as compras no carro, Stan lhes entrega uma caixa de itens gratuitos e pergunta se eles pretendem sair da cidade, mas o pai diz que vão ficar. Depois, o pai deixa a filha como faria normalmente. Eva vai ao ensaio de dança para se preparar para uma audição nacional. Enquanto isso, Nell vai ver seu namorado, Ellie, em uma festa, e Nell adorou cada momento que passou com Eli hoje. À noite, o pai busca as duas para irem para casa. No entanto, quando estão passando pela floresta, eles se deparam com um carro parado e um homem gritando de dor dentro dele, então o pai sai do carro para ajudar o pobre homem. Mas, em vez disso, ele se depara com 2 homens armados que não parecem amigáveis, então ele volta para dentro do carro. O pai retoma o caminho para casa, e não se sabe o que os homens estavam fazendo ali. Quando chegam, o tanque do carro está quase vazio. No dia seguinte, ficamos sabendo que a família vai passar as próximas semanas sobrevivendo com os suprimentos que conseguiram. Com a energia ainda cortada e a ausência de notícias no rádio, o pai suspeita que a sociedade pode ter caído no caos, e anuncia que eles não vão para a cidade por um tempo. Ele acha que eles ficarão bem porque devem conseguir sobreviver sozinhos. Afinal, eles têm água, galinhas e animais selvagens e plantas na floresta para sobreviver. No entanto, Nell discorda porque quer ver seu namorado, Eli. Nesse mesmo dia, o pai entra na floresta para cortar uma árvore para lenha, mas de repente, ele escorrega e se corta na coxa. Seus gritos de dor não passam despercebidos por suas 2 filhas, que imediatamente correm para ajudá-lo. Elas enrolam um cinto em sua coxa para estancar o sangramento, e podemos ver que ele já havia perdido muito sangue. Eva implora para o pai parar de falar quando ele diz às meninas para cuidarem uma da outra e se amarem. Elas ficam deitadas ao lado dele até a noite, mas, nesse ponto, o pai já havia sangrado até a morte, deixando-as sem escolha, a não ser chorar. Pela manhã, elas enterram o corpo dele. Ambas ficam muito tristes com isso, pois a mãe delas morreu quando eram crianças, e depois disso, o pai passou a ser tudo para elas. Agora, elas se tornam o apoio uma da outra, e voltam para casa para se limparem.
Elas lamentam por vários dias, e isso lhes dará tempo para se curarem emocionalmente. Pulamos para 2 meses depois, e agora as irmãs aprenderam a aceitar a situação, mesmo que às vezes ainda se lembrem dos momentos com o pai. Elas também aprenderam a sobreviver racionando a comida. Naquela manhã, elas comem ovos das galinhas que possuem. Cansada da falta de tecnologia, Eva pega os 5 galões de gasolina que elas têm e sugere para Nell que liguem o gerador, assim poderiam ter eletricidade por um tempo para assistir a vídeos dos pais. Mas Nell diz que não, porque são necessários 2 galões só para ir até a cidade e mais 2 para voltar, e elas deveriam guardar combustível para emergências. No final, Eva se rende com desprezo, e as irmãs não se falam pelo resto do dia. Na manhã seguinte, Nell acorda e descobre que todas as galinhas sumiram, provavelmente comidas por uma raposa. Sem ovos de galinha para comer, Nell prepara um pouco de grãos com molho barbecue para o café da manhã. Infelizmente naquele dia, Eva ainda está brava com ela, e se recusa a falar com ela. À noite, Nell acorda e percebe que Eva não está ao seu lado, então sai para procurá-la na floresta. Para seu horror, ela começa a ouvir o grito de um porco selvagem e passa a procurar desesperadamente pela irmã. Felizmente, era apenas um pesadelo. Eva acorda e a abraça para confortá-la. Ao ver sua irmã chorando, Eva percebe que elas não podem brigar uma com a outra, pois precisam muito uma da outra. No dia seguinte, Nell encontra um Kinder Ovo e imediatamente o come, porque precisa sentir um pouco de normalidade. Quando Eva descobre, fica furiosa, pois esperava que Nell ao menos dividisse com ela. Mas de repente, elas são interrompidas por uma batida na porta, o que faz Nell pegar o rifle do pai antes de ir ver o que está acontecendo. Como se vê, é Eli, o namorado dela, que ela não via há algum tempo. Ele admite que agora é um andarilho, e pergunta se pode ficar alguns dias. Nell, é claro, o recebe de braços abertos, e os dois passam os dias seguintes aconchegados um com o outro. Pela manhã, Nell leva Eli para lhe mostrar um lugar. É uma grande árvore dentro da qual eles podem viver. É ali que os dois se tornam íntimos. Aqui, descobrimos que a presença de Eli incomoda Eva, que acha que Eli está fazendo a comida acabar mais rápido e teme que Nell acabe engravidando. No entanto, Nell a tranquiliza dizendo para não se preocupar com isso. No dia seguinte, Eli finalmente revela o motivo de ter vindo de tão longe para ver Nell. Ele quer ter certeza de que ela é o amor da vida dele, e agora que tem essa certeza, quer pedir para ela ir com ele para Boston, porque ouviu dizer que lá existe uma sociedade funcionando, com eletricidade e empregos. Nell fica empolgada para ir, mas quando eles contam seus planos para Eva, ela prefere ficar. Eva diz a ele que isso são apenas boatos, e que caminhar até Boston por 8 meses é arriscado. Quando as irmãs se despedem no dia seguinte, Nell está chorando e dizendo que elas são a única família que cada uma tem. Eva diz a ela que cada uma tomou sua própria decisão, e que ninguém tem culpa. Depois que as irmãs se separam, Eva tenta passar o tempo dançando, mas logo fica frustrada porque está chateada com a partida da irmã. Enquanto isso, Nell e Eli decidem descansar durante a noite, mas Nell parece perceber que não pode deixar Eva sozinha assim. O pai delas disse para cuidarem uma da outra, então como ela poderia deixar a irmã sozinha? Pela manhã, ela diz a Eli que quer voltar. Ele entende isso, mas também é muito importante para ele encontrar esse lugar, então ele vai sozinho. Nell volta para casa animada e abraça a irmã. As duas ficam muito felizes em se ver novamente. 6 meses após o apagão, as irmãs encontram um livro sobre plantas silvestres e se aventuram a coletá-las na floresta. Elas colhem frutas e vegetais e os processam, para poderem estocar suprimentos de comida. Agora elas também ficaram sem papel higiênico, então passaram a usar folhas para se limpar. Naquela noite, Nell está de bom humor, então as irmãs abrem uma garrafa de bebida e finalmente decidem usar um pouco do gás para ligar o gerador por um tempo. Com eletricidade na casa, elas fazem pipoca no micro-ondas, e começam a assistir a antigos vídeos de família, de quando ambos os pais ainda estavam vivos. Em algum momento durante a noite, Eva começa a dançar ao som de uma música até o gerador desligar novamente. De bom humor no dia seguinte, Nell se desculpa para ir buscar algumas frutas silvestres enquanto Eva fica em casa para cortar lenha. É nesse momento que, de repente, um homem se aproxima dela. Acontece que é o Stan. Ele diz que está apenas de passagem e Eva diz a ele que seu pai está procurando lenha ali perto, porque acha que o homem está agindo de forma estranha. No entanto, justamente quando Eva está desprevenida, Stan de repente avança sobre ela e começa a violentá-la enquanto ela grita de dor.
Infelizmente, Nell não está por perto para ajudar. Depois, Stan pega um galão de gasolina da casa e foge com o carro delas. Quando Nell finalmente retorna, já é tarde demais. Ela vê que o estado de Eva está muito ruim, então ajuda e cuida dela. Traumatizada, Eva toma um plano B para evitar engravidar, enquanto Nell passa os dias seguintes reforçando a casa, pregando tábuas nas paredes. Depois de ver que Eva ainda está traumatizada após algum tempo, Nell tenta animá-la usando um pouco mais da gasolina para ligar o gerador e tocar música. Infelizmente, isso não funciona. 2 meses depois, descobrimos que as irmãs não saíram de casa desde o incidente com Eva. Como a comida delas praticamente acabou, Nell revira as prateleiras e armários até que, por acaso, encontra um bilhete do pai delas. Ao ver isso, ela pede animada para que Eva finalmente saia de casa para ir ler o bilhete. Mas, para a decepção delas, em vez de um bilhete, encontram apenas sementes, que Nell decide plantar. Durante o processo, ela tenta levantar uma pedra enorme, mas acaba torcendo um músculo das costas e grita de dor. Para ajudá-la, Eva é forçada a superar seu trauma de sair de casa e corre para socorrer a irmã. Mas, depois que voltam para casa, Eva desaba em lágrimas, e admite que até mesmo ver a área onde cortam lenha a traumatiza, porque isso a faz lembrar do que aconteceu. Nell a abraça com compreensão, e as duas irmãs adormecem uma ao lado da outra. Pela manhã, Eva começa a vomitar no banheiro, e após algumas leituras, elas descobrem que ela está grávida. Nell sugere que elas abortem, mas Eva insiste em manter o bebê. Agora avançamos 7 meses no tempo. Nell tem lido muito sobre gravidez e conclui que Eva precisa de vitamina B12 para que o bebê nasça saudável. Infelizmente, a B12 só é encontrada em laticínios e carne animal, então isso obriga Nell a tentar a sorte caçando. Ela se posiciona em um galho de árvore e atira em um javali que passa. Mas como ela nunca tinha atirado com um rifle antes, não previu o quão forte seria o recuo ao disparar, o que a faz cair. Felizmente, ela está bem e então termina de tirar a vida do porco. Naquela noite, as irmãs se banqueteiam com carne de porco e frutas silvestres, justamente quando Eva sente o cheiro de fumaça vindo de fora. Percebendo que alguém pode estar acampando por perto, as irmãs vedam as entradas da casa. Não muito tempo depois, uma forte chuva cai naquela noite, seguida por uma tempestade violenta. Elas permanecem assim por muitos dias. Pela manhã, são acordadas pelo som de uma batida, então Nell pega o rifle apressadamente apenas para descobrir que o barulho veio do teto desabando. E eventualmente, Eva começa a sentir uma contração, sinalizando que o nascimento do bebê está próximo. De acordo com um livro que Nell está lendo, uma contração pode durar horas. Enquanto isso, a casa delas continua se deteriorando ainda mais a cada segundo. Para garantir um parto seguro, Nell e Eva vão para a floresta até uma casa na árvore onde Nell costumava ir. Lá, ela ajuda Eva durante o parto, e o bebê nasce saudável, felizmente. As irmãs esperam a tempestade passar até a manhã seguinte, enquanto comemoram a chegada do novo bebê. Quando elas retornam para a casa, ela está ainda mais destruída, e elas descobrem que mofo preto se espalhou por todo o teto, tornando o local inseguro para permanecerem ali. De repente, Eva tem uma ideia maluca. Ela pega o que restou da gasolina e propõe que queimem a casa, porque, se continuarem ali, Stan ou seus amigos podem voltar a procurá-las. Mas, se simplesmente abandonarem a casa, outra pessoa pode se mudar e começar a viver ali, e elas não querem isso. Porém, se queimarem a casa, caso Stan volte algum dia, ele vai pensar que elas morreram, então estariam mais seguras. Embora inicialmente confusa, Nell acaba concordando com a ideia, mas antes faz questão de separar e guardar os pertences de valor da família. Quando a noite cai, as irmãs finalmente estão prontas para partir. Elas colocam fogo na casa e observam enquanto ela queima. A partir desse momento, elas terão que aprender a viver da mesma forma que as pessoas viviam há séculos. O filme termina com elas entrando na floresta e montando acampamento para passar a noite. Certo, pessoal? Esse foi todo o resumo de Into the Forest, de 2015.